Uma cenoura esquecida na gaveta da geladeira consegue destruir um ser humano. Porque morar sozinho faz você descobrir coisas humilhantes sobre a vida adulta. Tipo perceber que ninguém abastece magicamente sua casa, o mercado não acontece sozinho, o papel higiênico não se reproduz, e existe um desespero indescritível, que é abrir a geladeira, ver uma água, meio limão e um ketchup vencido e pensar, preciso dar um jeito na minha vida. Esse é o grau de surto, e hoje o surto é a independência gourmet, porque morar sozinho parece incrível no conceito. A liberdade, o silêncio, a sensação de que agora você finalmente virou uma pessoa adulta, independente, dona da própria vida, até perceber que a vida adulta é basicamente um grande sistema de manutenção que ninguém explicou direito. Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tipo, lembrar de comprar um detergente antes de acabar, descongelar a carne, descobrir o que fazer quando aparece um barulho estranho na geladeira e automaticamente decidir ignorar até virar um problema financeiro. Morar sozinho também revela coisas específicas sobre você. Seu nível real de organização, sua capacidade de sobreviver sem alguém perguntar se você comeu e, principalmente, o quanto você consegue adiar tarefas simples até elas adquirirem consciência própria. Porque chega uma hora em que a casa começa a negociar com você. A roupa na cadeira vira armário. A louça deixa de ser louça e vira decoração industrial. E o mercado? O mercado começa a parecer um evento canônico da vida adulta. E como sempre, em todo episódio eu trago 5 coisas. Podem ser situações, pensamentos fora da caixa, noias, mas são sempre 5. E cada uma delas passa por um rigorosíssimo sistema de medição de surto. Uma espécie de termômetro com 0 base científica, mas muita convicção. E aí, vamos medir esses graus de surto? O surto de perceber que a casa nunca fica pronta. E isso vale para tudo. Para limpeza, para organização, para decoração, para compra de imóveis. Porque quando você mora sozinho, você descobre que a casa é tipo um chefão de fase infinito. Sempre aparece uma missão nova. Por exemplo, não importa se você mora no 15º andar ou numa kitnet no térreo. Sempre vai ter poeira, gente. Ela surge do nada. Sorrateira, safada. E não adianta deixar a porta fechada, janela trancada. Ela vai surgir. E esse é o incômodo. Sempre vai ter alguma coisa para limpar. Ah, e principalmente, sempre vai existir louça. Inclusive, se eu pudesse, eu viveria usando prato ecologicamente correto e descartável de verdade. Eu viveria assim tranquilamente. Mas ter que gastar, e pior, lutar com um prato mais frágil do que masculinidade do homem hétero, já me faz pensar 2 vezes. Tudo porque eu odeio lavar louça. Odeio profundamente. Para mim, lavar louça é uma das piores tarefas domésticas já inventadas. Porque ela é eterna. Tipo ir pra academia, que você precisa ir sempre. Com louça, você lava, tecnicamente termina, aí surge um copo. Aí uma colher. Aí uma frigideira que parece ter saído do lixão da mãe Lucinda, de tanta coisa grudada. E morar sozinho tem um detalhe perigoso. Ninguém tá te cobrando. Não existe aquele constrangimento social de conviver com outra pessoa olhando a pia e pensando, essa pessoa enlouqueceu. Então uma vez, eu simplesmente deixei a louça acumulando, e acumulando, e acumulando, e aí quando eu percebi, tinha 10 dias de louça. E aí veio o meu momento traumático da vida adulta. Eu encontrei lesmas na pia. Lesmas. Dentro da minha casa. Naquele momento eu percebi que a natureza já estava retomando o imóvel. Nunca mais deixei acumular por mais de 2 ou 3 dias, porque depois que o molusco entra na sua casa, você muda como ser humano. E roupa? Roupa também é outro golpe psicológico, porque quando você mora sozinho, você descobre o volume absurdo de roupa que um único ser humano pode ter. E eu também odeio lavar roupa, então a minha máquina vivia cheia. Eu esquecia, empurrava com a barriga, ignorava completamente. Chegou num ponto em que eu cogitei comprar roupa nova, para não precisar lavar as antigas, que é um raciocínio financeiramente burro, mas emocionalmente muito honesto. E tem a montagem da casa também, porque a casa nunca termina, sempre falta uma coisa. Uma mesa melhor, uma luminária, um armário, um negócio para esconder fio, uma planta para fingir estabilidade emocional. Quando eu me mudei, inclusive, eu descobri uma informação que ninguém nunca tinha me contado. Geladeira não pode ficar deitada. E aparentemente isso é real,
porque o óleo do compressor pode escorrer para os tubos internos e ferrar o funcionamento dela. Olha a quantidade de informação aleatória que a vida adulta joga em cima da gente. Do nada, você está pesquisando quanto tempo esperar para ligar a geladeira depois da mudança. E aí começam os eletrodomésticos que viram apoio emocional. Você passa a amar o micro-ondas, a air fryer, o aspirador robô. Inclusive, os aspiradores robôs atuais já estão muito próximos de abrir a porta e perguntar: como foi seu dia? E talvez isso diga mais sobre solidão do que sobre tecnologia, porque morar sozinho começa como independência, mas em algum momento vira manutenção da casa, da rotina e principalmente de você mesmo. Nível de surto 2. O surto de não ter ninguém para lembrar das coisas por você. E isso parece libertador, até você perceber que seu cérebro é administrado por um funcionário despreparado e claramente desmotivado. Porque morar sozinho é viver numa eterna sucessão de pequenas emergências domésticas. Acaba o papel higiênico, acaba o detergente, a conta vence, a roupa fica 3 dias dentro da máquina criando uma nova forma de vida, e ninguém vai te lembrar de nada. Inclusive, uma das maiores armadilhas da vida adulta é esquecer de descongelar a carne, porque isso exige planejamento. E o ser humano que mora sozinho normalmente opera no modo "vou resolver isso depois". Só que o depois chega e o frango continua completamente congelado, compacto, sólido, parecendo evidência criminal. Aí começa o desespero tecnológico do micro-ondas. E o micro-ondas, na verdade, nunca ajuda. Ele cria uma experiência culinária impossível. A borda ferve em temperatura vulcânica e o meio continua na Antártida. Você corta o frango e ele está simultaneamente cozido e congelado, um fenômeno físico que a ciência deveria estudar. E antes das fechaduras eletrônicas, tinha outra tortura psicológica, a dúvida da porta, porque a pessoa saía de casa e 5 minutos depois surgia o pensamento: eita, será que a porta está trancada? E o pior é que a dúvida vem muito convincente. Ela vem com argumento, com narrativa, com edição especial do cérebro. Daqui a pouco, você já está imaginando um assalto internacional acontecendo porque esqueceu a sua chave. E morar sozinho faz isso. Você começa a perceber que a vida adulta é basicamente evitar pequenas catástrofes invisíveis. O problema é que essas pequenas tarefas ocupam um espaço mental real. Do nada, num sábado qualquer, você está relaxando e o cérebro interrompe a programação para informar: acabou o sabonete. É impressionante como a vida adulta destrói qualquer sensação contínua de paz. Porque quando a gente era criança, imaginava a vida adulta como independência, autonomia, liberdade. Mas a verdade é que grande parte da maturidade consiste em lembrar de coisas extremamente sem glamour. E talvez seja isso que ninguém explica. Morar sozinho não transforma você numa pessoa mais livre. Transforma você na única pessoa responsável por impedir que a própria vida vire pauta do Cidade Alerta. Nível de surto 4. O surto de cozinhar só para você. Gente, esquecer de descongelar a carne no fim das contas faz parte de uma tragédia maior. Ser a pessoa oficialmente responsável pela própria alimentação. E isso é cansativo num nível que ninguém explica, porque cozinhar para os outros parece lindo, né? Parece afeto, parece jantar de filme, parece propaganda da Sazon. Agora, cozinhar só para você às vezes parece só manutenção de organismo. Você olha para a cozinha e pensa: de novo? Eu vou ter que produzir alimento de novo? E existe uma dificuldade muito bizarra em cozinhar para uma pessoa só. Ou você faz comida para 20 e transforma sua geladeira num refeitório industrial, ou faz pouco e 1 hora depois está abrindo um pacote de Ruffles olhando para o vazio. E quando a rotina aperta, a alimentação começa a entrar num território mais sombrio. É pizza congelada, é parmegiana congelada, é estrogonofe congelado, alguma coisa ultraprocessada, que tem caseiro escrito na embalagem, mas que claramente foi desenvolvida num laboratório. Rita Lobo desaprovaria com certeza. E o pior é que a gente tenta, né? A gente compra vegetal, compra legume, compra alface, brócolis, couve, acreditando numa versão futura saudável de nós mesmos. Só que essa pessoa saudável nunca aparece. Aí você abre a gaveta da geladeira e descobre um ecossistema novo.
A cebola começa a brotar igual uma entidade vegetal, tentando voltar para a natureza. A abobrinha fica mole, escura e com uma textura que parece alguém que ficou flácido porque não puxa ferro na academia. Tem alimento que deixa de parecer comida e começa a parecer evidência biológica. E queijo? Queijo é outro negócio perigosíssimo, porque você compra queijo empolgado, pensando, vou fazer uma coisa especial, com queijo derretido, mas aí você esquece ele lá. E quando percebe, virou uma colônia de fungos tão avançada que parece que o pote de algodão migrou do banheiro para a geladeira. Morar sozinho muda a sua régua. Você passa a considerar um grande evento culinário ter arroz fresquinho, feijão que não seja enlatado e uma proteína decente antes das 10 da noite. E talvez uma das coisas mais estranhas da vida adulta seja perceber que cuidar da própria alimentação não é só sobre comida. É sobre energia, tempo, vontade. Porque quando a gente imagina independência, pensa em autonomia. Mas ninguém conta que autonomia também significa decidir todos os dias se você vai se cuidar ou sobreviver no modo econômico. Nível de surto. 6. O surto de começar a conversar com a casa. Olha, eu preciso admitir uma coisa. Eu naturalmente já falo sozinho. Eu adoro falar sozinho. Falo em voz alta, em português, em inglês também. Afinal, assim como a Sasha, eu fui alfabetizado em inglês, no FISC. E eu gosto de debater comigo mesmo. Ensaiar conversa, planejar situação hipotética que provavelmente nunca vai acontecer, ou aquela resposta para uma discussão de 6 meses atrás que já não adianta mais. Só que morar sozinho transforma isso em outra coisa, porque em algum momento você começa a conversar com os objetos da casa. E não é de um jeito preocupante, ou talvez seja um pouco, mas morar sozinho cria essa necessidade de interação. Porque se ninguém está ali para testemunhar os pequenos surtos do cotidiano, os objetos acabam assumindo esse papel. A air fryer, por exemplo, quando acaba a luz porque você ligou ela junto com o micro-ondas, automaticamente começa uma negociação emocional. Amiga, por favor, vamos colaborar. Eu só quero fazer os meus chips de abobrinha. Não sabota a minha vida saudável, não? E ela sempre parece trabalhar sob ameaça, né? Porque qualquer barulho diferente já faz a pessoa olhar e dizer: não faz isso comigo hoje. E objetos domésticos adoram criar situações humilhantes, né? Uma vez eu estava tomando minha coquinha marota tranquilamente e o fundo do copo simplesmente caiu. Ele não quebrou normal. O copo decidiu encerrar atividades e o líquido inteiro foi para o chão. Na mesma hora, eu comecei um monólogo completamente raivoso, sozinho na cozinha, como se o copo tivesse tomado uma decisão pessoal contra mim, porque morar sozinho faz você atribuir intenção aos objetos. A máquina de lavar também. Nossa, nem me fala. Ela nunca destrói uma roupa irrelevante. Nunca. Ela identifica exatamente qual peça você ama e decide: essa aqui vai sair com uma mancha que nem Vênice tira. Tem também quando alguma coisa engancha. Você puxa achando que vai resolver rápido e imediatamente percebe que acabou de piorar tudo. Rasgou tipo roupa do Fred Flintstone. Tendência. E o chuveiro elétrico? O chuveiro elétrico talvez seja o eletrodoméstico mais brasileiro que existe, porque ele sempre dá sinais de que algo horrível vai acontecer. Ele começa estranho, faz um barulho suspeito, pisca, e eu olhando para ele: vamos lá, nós somos 2 adultos, querido, não precisa desse show. Teve um dia em que ele simplesmente explodiu na minha cara. Faísca pra todo lado. Parecia queima de fogos do Réveillon, que passa na Globo depois do show da virada. E o mais humilhante é que por alguns segundos eu ainda fiquei olhando pro chuveiro como quem espera um pedido de desculpas. Porque talvez morar sozinho faça isso com a gente. A casa deixa de ser só um lugar funcional. Ela vira um ambiente cheio de pequenas relações emocionais absurdas. E no fim, conversar com objetos provavelmente nem tem a ver com solidão. Tem a ver com a necessidade humana de transformar a rotina em companhia. Nível de surto. 9. O surto de virar testemunha da própria vida. E talvez esse seja o surto mais silencioso de morar sozinho. Porque uma das coisas que mais passava pela minha cabeça era: imagina se eu morro aqui e demoram para perceber. O que é um pensamento meio dramático, mas ao mesmo tempo muito adulto contemporâneo. Porque quando você mora sozinho, ninguém acompanha a continuidade da sua existência em tempo real. Ninguém sabe se você dormiu bem, se comeu direito, se tomou água ou viveu 48 horas sustentado por café e um
traquinas que estava no armário desde 2020. E morar sozinho cria uma coisa muito específica. As pequenas vitórias não têm plateia. Se você fez um fettuccine Alfredo perfeito, ninguém vê o momento exato em que você olha para o prato pensando: eu sou basicamente um chefe italiano premiado. Estrela Michelin, vem aqui. Assim, você até manda a foto do prato no grupo, mas ninguém presencia aquela soberba emocional de quem achou que acabou de cozinhar algo minimamente cremoso sem separar o molho. Falando em creme, pesto foi um golpe psicológico para mim. Uma amiga me ensinou a receita, mas daí meu primeiro pesto ficou tão batido no liquidificador que parecia papinha gourmet de ervilha servida num restaurante que cobra R$58 pela experiência. E ninguém viu isso também. Só ela que riu quando eu contei pelo WhatsApp. Ninguém vê quando você finalmente troca a roupa de cama depois de um tempão. Eu sei, precisa ser semanalmente, quinzenalmente, hoje eu sei. Aí quando você troca, você sente uma felicidade completamente desproporcional. Uma coisa que só aquele cheiro de amaciante gera. O santo amaciante fofo. Ninguém vê quando você limpa a casa inteira e passa os próximos 20 minutos andando devagar pelo apartamento como um corretor de imóveis orgulhoso do próprio trabalho. Ou quando você fica escorregando pelo chão brilhante e encerado. Ninguém vê quando você conversa sozinho no espelho antes de sair. E essa é a coisa mais estranha de se morar sozinho, porque a vida deixa de ser compartilhada em tempo real. As derrotas acontecem sem testemunha, mas as pequenas glórias também. E amadurecer tem um pouco a ver com isso. Continuar vivendo sua vida mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando não tem aplauso, não tem validação, não tem plateia. Só você, comemorando sozinho um molho pesto que finalmente não parece cimento verde. Nível de suco: 10. Nota 10. Ai, morar sozinho é muito estranho. Porque ao mesmo tempo que você aprende a pagar conta, cozinhar, limpar a casa e sobreviver sem supervisão, você também começa a perceber pequenas coisas sobre quem é você quando ninguém está olhando. Qual versão sua existe no silêncio? Qual versão sua continua funcionando mesmo no caos? E principalmente, qual versão sua conversa com uma airfryer às 11h30 da noite como se ela fosse aquela amiga de 30 anos? Morar sozinho tem momentos meio tristes, meio ridículos, meio libertadores. Talvez seja exatamente por isso que tanta gente sonha com isso. Porque no meio da bagunça, da louça, dos legumes apodrecendo e do trauma psicológico do mercado, existe uma coisa muito bonita. A sensação de que a própria vida finalmente tem a sua cara. Mesmo que às vezes essa cara esteja jantando Ruffles no escuro. Ah, e só um recado. Se você gostou desse episódio, comenta aí no Spotify ou no seu streaming favorito, porque quando você comenta, o algoritmo entende que esse podcast arrasa. O que ele arrasa mesmo. E aí, ele recomenda o Graus de Surto para mais gente surtada, além de você. E sobre o nosso debate de hoje, honestamente, a internet já tem coach demais. Talvez o mundo esteja precisando mesmo é de mais pessoas discutindo com eletrodomésticos.